Estamos ao vivo aqui pelo site da Jovem Pan, também pelo YouTube. É a estreia do Pergunte ao Vila. Os ouvintes e internautas da Jovem Pan enviaram perguntas para o e-mail ouvinte@jovempan.com.br, também pelo WhatsApp 931 17 0620 e pela nossa página no Facebook. Várias perguntas para o historiador Marco Antônio Villa, que já está aqui a postos, firme e forte, para poder responder aos nossos ouvintes. Vamos começar, professor? Vamos lá. Então vamos lá. Começar com a pergunta da Cristina Baltazar. Ela pergunta o seguinte: caso o Tribunal Superior Eleitoral anule a eleição presidencial da chapa Dilma Temer, haverá novas eleições, não é? Sim. E aí ela continua: neste caso, poderão surgir novos candidatos que não concorreram ao cargo em 2014. E ela diz assim: digo isso porque não quero o Aécio ou outros. Tenho alguns preferidos, e ela cita aqui Cássio Cunha Lima e o Ronaldo Caiado. Ela pergunta sobre os novos nomes que podem surgir, professor. Sim. Carlos, qual é o nome dela mesmo? Cristina. Cristina, olha, a grande questão é que a Constituição ela é omissa sobre esses pontos. Teria de haver uma lei complementar para esclarecer, mas o que está na Constituição é o seguinte: até o primeiro biênio, no caso da anulação de uma eleição, se convoca em 90 dias uma nova eleição, com o presidente da Câmara, independente de qual seja, assumindo provisoriamente a presidência da República. No caso da anulação da eleição, for no início do segundo biênio, aí é uma eleição congressual. O Congresso é que vai eleger quem é que vai completar o mandato, no caso agora, em tela, o mandato de Dilma Rousseff. E nesse caso também é omisso. Não diz quem pode ser candidato e quem não pode ser. A Constituição é omissa sobre isso. A grande questão é que esses pontos certamente vão merecer, no futuro, espero, dos congressistas, o necessário esclarecimento. É condição sine qua non uma legislação complementar. Mas você tem razão. Não há nada sobre isso, então qualquer um pode ser candidato no primeiro biênio, numa eleição direta, portanto, pode ser os dois nomes que você acha que são melhores, mas qualquer um dos brasileiros, porque não há uma legislação específica sobre isso. Então, tudo indica que, caso isso ocorra, haverá, portanto, uma abertura geral para as candidaturas. Ainda nessa linha do pós-Dilma, professor, o Alexandre pergunta o seguinte: qual seria a melhor saída para o Brasil? Impeachment ou a cassação de mandato? E aí ele coloca dois cenários. Sim. Se for o impeachment, quem assume não é pior? E ele diz assim: se for cassação, não fica o sentimento de marmelada? Não, o Alexandre. O Alexandre, não creio, viu? Eu acho que tem várias. Tem uma outra alternativa, além da que você destacou, que é a renúncia, que é um ato pessoal. Ela pode simplesmente renunciar à presidência. Caso isso ocorra, o vice-presidente assume. Ele pode também renunciar. Nesse caso, o presidente da Câmara. Vamos dizer que renuncie. É o presidente do Senado. Vamos dizer que renuncie. O último na linha de sucessão é o presidente do Supremo Tribunal Federal, tal. Mas o que você coloca é o seguinte: de um lado, pode anular as eleições, aí o Tribunal Superior Eleitoral tem um processo que deve ser julgado no segundo semestre, segundo no Jornal da Manhã nos informou o ministro Gilmar Mendes, que assume a presidência do TSE agora no mês de maio, tal. Então, nesse caso, teria eleições no segundo semestre. Eu até brinquei com ele, se puder aproveitar as eleições municipais de outubro e já fazemos também essa eleição e resolvemos um problemão. Bem, agora, por outro lado, a questão do impeachment, aí já é um outro processo da Câmara dos Deputados, né? Aí a Câmara autoriza a abertura e o processo é feito no Senado tal. Nesse caso, se afasta a presidente após a autorização da Câmara e assume o vice-presidente da República. Vamos lá, então, aqui a pergunta da Glaucia, ela é de São Paulo. Nossa. Ela pergunta o seguinte: por que as pessoas ainda fazem referência ao ex-presidente Lula como presidente? São duas perguntas, aí vamos fazer as duas juntas. Claro. A segunda da Glaucia é a seguinte: por que não marcam, depois do dia 13, uma manifestação a favor da presidência? O argumento dela, professor, é o seguinte: para a gente descobrir qual é a maior parte da população, a favor ou contra o governo. Glaucio, a questão que se coloca é o seguinte: certamente os que apoiam o governo farão manifestações. Alguns estavam querendo fazer até no próprio dia 13, em outros locais. Tal. Isso é uma coisa mais de provocação policial fascista, típica do Partido dos Trabalhadores. Mas farão outras manifestações, certamente. Isso, no interior da lei e da ordem, não há problema nenhum, cumprindo a Constituição. Dura quando é que eles querem destruir patrimônio público, privado, e quando querem atacar jornalistas, agredir, ameaçar pessoas. Aí nós já estamos numa outra
esfera tal. Mas você destaca uma coisa interessante, que esse hábito no Brasil, que é meio monárquico, parece que tem um título, barão, conde, visconde, marquês, né? O sujeito é presidente, eternamente é chamado de presidente. O sujeito foi ministro, eternamente ele é ministro. Governador e prefeito, deputado e assim sucessivamente. É verdade, ele não é presidente, ele é um ex-presidente da República, mas infelizmente nós temos esse traço que acaba se repetindo, né? E aí a gente tem aqui a pergunta da Valéria. Ela fala sobre a autonomia da Polícia Federal e pergunta como todos esses ataques, esses argumentos contrários às operações afetam o juiz Sérgio Moro e também a Polícia Federal. Ela fala que a polícia vem enfrentando boicotes e etc. É importante lembrar o seguinte, a Polícia Federal é vinculada ao Ministério da Justiça, portanto ao Poder Executivo. O Ministério Público Federal, ele tem absoluta autonomia, uma outra coisa. E o juiz Sérgio Moro faz parte do Poder Judiciário. Portanto, nós temos uma harmonia, uma independência, uma harmonia entre esses três. Polícia Federal, Ministério Público Federal e ação do juiz Sérgio Moro na 13ª Vara Federal do Paraná, tal, que é a primeira instância, a segunda instância é Porto Alegre. Tal. A questão que se coloca, portanto, em relação à Polícia Federal, há pressões, sim, muito fortes, para que ela limite sua área de atuação. Agora, é importante destacar, a Polícia Federal é uma instituição de Estado, mas o PT, Carlos, tem uma mania de confundir partido, governo e Estado. Acho que tudo é uma coisa só, não. Tem de se manter a autonomia. Partido é uma coisa, governo é outra, Estado é outra. Mas o PT acha que tudo é dele. Agora, aqui a gente está transmitindo também pelo Facebook, através do Live. Então tem os nossos seguidores no Facebook também estão fazendo perguntas. O Paulo Roberto Calderari, que está nos assistindo pelo Facebook, pergunta o seguinte: professor, temos algum novo líder político com visão futurista que pense em uma administração sadia ou estamos longe de ver alguém assim? É o Paulo Roberto. Olha, Paulo Roberto, a coisa está feia, para ser muito claro. A nossa elite política, no sentido de elite dos melhores, dos mais vinculados aí à política, tal, que tem esse perfil, hoje nós temos lideranças muito escassas. É um momento muito difícil. De um lado, porque o sistema é petrificado, impede a mudança. De outro, política virou, infelizmente, no Brasil, sinônimo de corrupção. Muita gente que quer participar, quando olha, fala, vou fazer política e já vê corrupção, já fica preocupado. Esse é um problema que nós temos. Mas logo nós vamos melhorar, logo nós vamos mudar. Isso é de passagem. Eu acho que tem novos partidos surgindo, né? Mas uma mudança é fundamental, viu, Carlos, para a gente dar uma outra cara para o Brasil. É o voto distrital. Caso tenhamos o voto distrital, aí a eleição fica muito mais barata e nós podemos efetivamente surgir novas lideranças. No momento é difícil, mas o Brasil já teve momentos assim. Sempre acaba aparecendo novas lideranças, mesmo nesse sistema petrificado. Agora temos de mudá-lo. Voto distrital é condição sine qua non para a gente reformar, com uma medida só, grande parte da estrutura carcomida da República Brasileira, né? O Cláudio, aqui de São Paulo, mandou por e-mail a seguinte pergunta. Sim. Quando o Ministério Público vai começar a investigar as agências reguladoras? Ele trata as agências como verdadeiros cabides de emprego. É o Cláudio. Cláudio, você tem toda a razão. Infelizmente, as agências reguladoras, elas surgiram para controlar as várias áreas, a parte de telecomunicações, aviação, a questão elétrica, etc. Tal. Mas o PT, volta a dizer, que acha que partido, governo e Estado é a mesma coisa, tomou tudo. Está tudo dominado para o PT. Tudo passa a fazer parte de um projeto criminoso. Eles vendem tudo, até a mãe, e entregam. Então, a coisa acabou ocorrendo que as agências acabaram sendo tomadas por ele. Por exemplo, a ANS, a Agência Nacional de Saúde, todas as agências. Então, a questão que se coloca, porque nós já temos de pensar no Brasil pós-Dilma, viu, Cláudio? Ou seja, Dilma é um zero à esquerda, acabou, não existe mais governo Dilma. E não existe já há algumas semanas. Tal. É pensar no Brasil pós-Dilma. E o Brasil pós-Dilma é limpar as agências da politicária, colocar técnicos das áreas específicas, da saúde, da área elétrica, da aviação civil, reconstruir o papel que elas foram criadas para isso, das agências, e o Brasil seguir sua vida. Mas, no momento, e você tem toda a razão, Cláudio, as agências são parte do instrumento, infelizmente, um braço do projeto criminoso de poder. Ainda aqui pela transmissão através do Facebook, o Johnny Ruiz pergunta o seguinte: o que fazer para acabar com a vida de rei dos nossos congressistas, professor Villa? Johnny, isso é um problema terrível, foi a capital ter ido para Brasília. Foi um erro.
a capital política. Poderia ter ido à parte administrativa, no sentido de conquista do Oeste, que era a questão que se colocava nos anos 50 no Brasil e tal, né? Afinal, mudar a capital está desde a primeira Constituição Republicana de 1891. Está na de 34, 37, está na Constituição de 46. A questão de mudar a capital, essa é uma questão colocada, ir para o interior, e o Floriano Peixoto já pensou, criou uma comissão até para isso, etc. Tal. Quando foi mudada, para atrair os congressistas, o Juscelino Kubitschek veio com essas benesses, o apartamento funcional, passagens, dinheiro, e isso foi se ampliando. Depois de 1985, a redemocratização deu um poder ao Congresso, e aí, infelizmente, nós temos de falar isso, que o Congresso começou a legislar em causa própria, cada vez mais ampliando os seus recursos e tal. Então, hoje você tem gabinete, tem passagens, funcionários, dinheiro para isso, cota de xerox, gasolina. Então, temos de resolver isso. Um dos primeiros caminhos para isso, Carlos, eu acho que é a diminuição desses privilégios. E a eleição tem de ser mais barata. E para a eleição ser mais barata, voltamos a um tema que eu já toquei, o voto distrital. Se tivermos o voto distrital, você derruba o custo da eleição, acaba com fenômenos eleitorais como tiririca, né? Porque você vai ser eleito por um distrito. Mesmo que não seja um voto por cabeça, nós temos hoje 513 deputados. Cada estado tem até 70 representantes, como São Paulo, no mínimo 8. Nos estados que têm 8, divide em 8 distritos. Nos estados que têm 70, como São Paulo, divide em 70 distritos, de forma equilibrada no número de eleitores. Nós vamos melhorar a qualidade da representação. Não basta igual em 92, a gente achar que tirou o presidente é uma solução. É solução de parte do problema. E jogamos em 92 a sujeira para baixo do tapete. Agora a gente precisa mais. Precisa tirar Dilma e o projeto criminoso e o cafajeste mor da República, que é o seu criador, mas temos de fazer algumas reformas. Uma delas, e muito simples, é o voto distrital. Nessa linha do voto, a Kátia pergunta o seguinte: como fazer para termos o distrital? O senhor já falou, mas ela pergunta do voto facultativo. Ela diz se a próxima luta, ela pergunta se a próxima luta, né, das passeatas, depois da conquista do impeachment, em busca do voto facultativo. Ele já é facultativo para os que têm entre 16 até 18 anos, né? Ele é facultativo para os analfabetos e ele já é facultativo, de acordo com a Constituição, com os maiores de 70 anos. E ele é obrigatório para os que têm entre 18 a 70 anos. Tal. Isso é o que dispõe a nossa Constituição. Agora, essa é uma questão fundamental. Eu, por exemplo, sou contra o voto obrigatório. Eu acho que o voto é do cidadão. Ele vai votar se ele quer ou não. O voto é obrigatório e ainda tem algumas punições que, na verdade, são pro forma, existentes e tal. Eu acho que essa é uma questão que nós temos de resolver, a questão do voto obrigatório. Mas o volume de questões são muito grandes. Mas, no momento, claro que a questão central é o foco voltado ao impeachment da presidente, que é a questão mais rápida. Vale lembrar, Carlos, é importante destacar, o pessoal diz assim, impeachment demora. Mentira! Mentira, quem fala é ignorante. Em 1992, o processo, a abertura foi solicitada dia 2 de setembro de 1992. 27 dias depois, no dia 29, foi aprovada a abertura do processo, que é feita no Senado e o presidente foi afastado. Ou seja, durou 27 dias. Eu lembro que vocês podem mandar perguntas pelo e-mail ouvinte@jovempan.com.br, também pelo WhatsApp 931 17 0620. Estamos transmitindo o Pergunte ao Vila pelo site da Jovem Pan, jp.com.br, pelo YouTube e também na nossa página no Facebook através do Live. Lá no Facebook você pode deixar também os seus comentários. Vou seguir aqui na linha do Luan, que mandou pelo WhatsApp. Ele é do Mato Grosso, professor. Sim. E ele pergunta o seguinte: será que os ministros do Supremo vão voltar atrás em relação ao rito do impeachment com a questão dos embargos agora sendo analisados? Tudo indica que não, infelizmente. Os embargos de declaração, eles vão tentar aclarar o que decidiram. O Supremo é tão ruim que ele decide e ninguém sabe, ninguém entende o que decidiu. Isso é só no Brasil. E, infelizmente, com ministros que são horrorosos. Tem alguns que mal conseguem falar tal, né? Então, a questão toda é que vai ficar esse nó. A decisão do Supremo é um absurdo. Ela invade a esfera da Câmara. Exemplo, impede chapa avulsa. Mas, historicamente, sempre teve chapa avulsa, que é permitido, e candidaturas avulsas, que é permitido pelo regimento da Câmara. Tal. Agora, a interpretação dada pelo Supremo, que a Câmara autoriza a abertura do processo, mas o Senado, ao receber, tem de dizer se recebe ou não,
Isso é um absurdo, isso é um crime e vai ser o nosso próximo passo de discussão. Porque o Celso de Mello inventou isso em 1992, esse rito procedimental. O Cirinês Sanches, presidente do STF, aceitou e encaminhou a presidente ao Senado. É bom lembrar que, de acordo com a Constituição, quem preside no Senado o processo é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Isso está errado. Não está na Constituição que o Senado tem de votar se recebe ou não. Ele aceita o processo feito pela Câmara e cabe ao Senado, aí sim, julgar se deve impedir ou não definitivamente em 180 dias se impede ou não a continuidade daquele presidente. Essa que é a questão colocada. Agora, esse é um nó jurídico criado por um Supremo horroroso, nomeado em sua maior parte pelo projeto criminoso de poder. O Almiro faz a pergunta pelo Facebook, ele diz assim: Marcelo Odebrecht ainda pode recorrer à delação premiada. O que ele pode dizer nessa delação, professor, que vai ter consequências ainda mais drásticas para o governo petista? Tudo indica que vai ser as questões que envolvem favorecimento de campanhas eleitorais do PT e do PMDB, especialmente do PT, tudo indica que isso deva ocorrer. Agora, eles estão analisando se isso é interessante para eles, porque envolve os interesses da empresa, que é uma empresa com muitos braços, na área imobiliária, siderúrgica, eles têm lá um complexo enorme de empresas. Então, a questão colocada é essa, se interessa para eles ou não. E a segunda instância é Porto Alegre. Se ele for condenado, outra vez, referendada a decisão do juiz Sérgio Moro em primeira instância, é cadeia direto. Por isso que a decisão do Supremo acabou mudando um pouco esse caminho da questão de delação premiada. Pelo que ando dizendo, a OAS e a Norberto Odebrecht estão pensando, seus diretores, pensando em delação premiada, pensando em salvar também a eles próprios e as empresas, porque elas vão ser duramente atingidas, já estão sendo pela Operação Lava Jato, né? O Graziani, ele é de Jacareí, ele fala sobre a manifestação da militância. Ele pergunta se, com uma possível prisão do presidente Lula, a gente já assistiu a uma grande movimentação na sexta-feira por causa do depoimento. Ele pergunta se, com uma possível prisão, vai haver algum tipo de revolta da militância, se isso pode inflamar ainda mais os ânimos. Olha, os militantes são pagos, né? Pagos. Eles recebem dinheiro da corrupção, inclusive, que o PT é o partido, se tivesse lei, tem lei, 9.096, artigo 28, inciso 3º, se fosse cumprido, é um partido que é a lei que, sobre o registro de partido, teria cassado o registro do PT, pois suas contas apresentadas no Justiça Eleitoral são falsas. Então, essa é a questão. A mobilização da militância foi pífia na sexta-feira. Em frente à casa do Lula, tinha 150 pessoas. 150, não tinha ninguém. Né? No aeroporto, tinha quantas lá? 200, você vai exagerar? Olha, não tinha. E a mesma coisa no Instituto Lula. Eles não mobilizam ninguém. Volto a dizer, Lula é um tigre de papel. E se preferirem, usando uma imagem dele, é uma jararaca de pelúcia. Lula não faz medo a ninguém, conversa fiada. E os militantes também não. Eles fazem barulho, falam com voz grossa. Basta você mostrar a lei e a Constituição, que é uma espécie de... Dizem que ao Draco você colocava o crucifixo. Para o Lula é só levantar a Constituição, pegar a Constituição, colocar na frente do Lula. O Lula sai correndo. Professor, o Marcelo pergunta sobre a moralização da nossa classe política. O senhor já até comentou um pouquinho sobre os benefícios, mas ele fala sobre algumas das obrigações. Ele cita aqui, por exemplo, utilizar o sistema público de saúde, a diminuição de cargos comissionados, e vai citando todas as benesses. Ele quer saber sobre um projeto no sentido de moralizar a classe política brasileira. Marcelo. Marcelo, né? Marcelo, essa é uma questão fundamental. É fácil fazer isso, né? É verdade, pressionar, apresentar projetos. Nós temos formas de iniciativa, isso está garantido na Constituição. Por exemplo, o Senado tem um sistema de saúde que todo brasileiro queria ter, não só para os senadores, para os funcionários, mas não só para todos os seus familiares. E tem ex-senadores que usam disso tudo. Quer dizer, não dá. Na Câmara dos Deputados, idem. Nas Assembleias Legislativas, são 27 unidades da Federação, as câmaras municipais também têm seus privilégios, isso precisa acabar. Né? Ou seja, nós temos de mostrar que todos são iguais perante a lei. Esses privilégios são nocivos à democracia. Tem de acabar com essa ideia corporativa. Quer dizer, o político é profissão. Político não é profissão.
Político é um momento de passagem da sua vida, tal. Não é profissão. Fizeram pesquisa na Câmara, a maior parte da Câmara dos Deputados. A maior parte respondeu, qual é a sua profissão? Político. Ô, cara, você não é político. Você é médico, advogado, você tem uma empresa, você é funcionário disso, você é professor, etc. Político não é profissão. Ou seja, a questão que se coloca é que temos de acabar, concordo com você, Marcelo, com todos esses privilégios. Temos de moralizar a República. Por isso que é um processo geral. Começa lá com a Dilma Lula, né? Mas ele é muito mais amplo, inclui, claro, os privilégios que temos de determinados políticos e de qualquer categoria, né? O Frederico pergunta pelo Facebook sobre a seriedade do Supremo Tribunal Federal. E aí eu já vou colocar o Daniel, que mandou e-mail também, ele é de Maringá, e pergunta o seguinte, por que o senhor não questiona os ministros do Supremo, e ele cita as entrevistas todas no Jornal da Manhã, sobre o ministro Barroso, que, segundo ele, leu pela metade o artigo do regimento da Câmara. E ele sobre o processo que definiu os parâmetros para o rito do impeachment. É o Daniel, né? O Daniel e o Frederico. Olha, nós falamos sobre isso, sim. Inclusive, ele estava lendo o Barroso, o regimento, eu estava assistindo a sessão. Aí parou quando ia entrar justamente no artigo que derrubava o que ele estava falando. O regimento da Câmara. Foi um absurdo. O que o Barrosinho fez é um crime. Tanto que ministro do Supremo pode sofrer impeachment também, está na Constituição. E deputados estão mobilizados para isso, porque o que o Barroso fez é um verdadeiro absurdo tal. Nós temos esse o Supremo. São 11 ministros, né? O Supremo é uma criação da República. Durante o regime militar, tentaram ampliar para 16, ampliaram de 11 ministros para 16. Depois, o regime militar, em início de 69, cassou 3 ministros e 2 deles resolveram se aposentar antes de forma compulsória, portanto, diminuiu para 11 e voltou a ficar 11 e tal. Esse é o Supremo que nós temos. É igual o Congresso. Esse Congresso é ruim? Mas é melhor esse do que não ter nenhum, também acho. O Supremo é um horror? É pavoroso, Eu tenho vergonha de vários deles, inclusive do presidente, Ricardo Lewandowski, tenho. Mas é melhor esse do que nenhum. Agora, é esse que está aí. É com esse que o Brasil vai ter de negociar. Agora, pressionado pelas ruas, eles vão pensar diferente ao decidir. Por isso que é fundamental a pressão popular. Não tem essa ideia de que justiça decide segundo os autos. Conversa fiada. Justiça decide questões políticas, que são questões políticas, pela pressão das ruas. Então somos nós que vamos colocar o STF contra a parede. E a favor da Constituição. O STF tem de cumprir a lei. Não é inventar uma interpretação que favorece ao PT. A Maria Cristina, ela acompanha a Jovem Pan dos Estados Unidos. Sim. E ela pergunta o seguinte, a partir da notícia hoje de que o ex-presidente Lula pode assumir um ministério. Sim. Ela pergunta se não há a possibilidade de que, em algum momento, o presidente seja preso para que as investigações não sejam prejudicadas. É bom lembrar que, como ministro, ele pode ser preso também, né? Agora, ele está usando esse artifício porque o Lula foge do Sérgio Moro como o diabo da cruz. Essa que é a questão. E aí, ele, no caso de ministro, teria foro privilegiado e seria, portanto, julgado. O inquérito recebido depois viraria uma ação penal pelo Supremo Tribunal Federal. Tal. E ele acredita, o Lula, que lá tem a maioria dos ministros. Mas veja quem é o cafajeste do Lula. Observe, ele está lavando as mãos dele e está deixando os filhos. E ele usou filho para receber propina. O Luiz Cláudio recebeu 2,5 milhões no Ctrl-C, Ctrl-V mais caro da história do mundo. Né? Ele copiou da internet. Dinheiro que é para o Lula. O cafajeste usa filho para receber dinheiro sujo. Quer dizer, ele está livrando a cara dele agora e está deixando os outros. Né? Nesse sentido, ele e o Eduardo Cunha se dão as mãos. O Eduardo Cunha usou a mulher e usou a filha e tal. Nós vamos nos livrar desse pessoal, vamos nos livrar da nossa forma, não a deles. Né? Que essa forma nojenta tal. A nossa não. A nossa é a alegria, é a mobilização, participação das ruas, é a defesa da nossa bandeira e da nossa Constituição. Dessa forma, nós vamos, de forma organizada, como sempre fizemos 4 vezes no ano passado e faremos no próximo domingo, e não só, já estamos fazendo nas redes sociais, nas ruas, na comunidade em que vivemos, tal, dizendo não. Nós não queremos mais ser governado pelo cafajeste mor. Não é possível, as nossas tradições não são assim. O Brasil nunca foi assim. O Lula é um ponto fora da curva. Nós vamos nos livrar dele, não como ele quer, dando esse ar de Marte. Não, Lula, você pode terminar na cadeia. Pode ser. Isso vai depender da justiça. Crime você cometeu.
Se tiver justiça, você termina na cadeia. Mas pode ser que dê uma prisão domiciliar e tal. Agora, os crimes cometidos são inequívocos. Nós vamos ficar de olho. Se você quiser virar ministro, não pense que vai enganar, não, porque nós vamos cercar o STF, eu tenho certeza. Não pense que você foge agora. O Lula está desesperado. Ele só pode ser salvo, sabe por quem, Carlos? Pela oposição. Se a oposição vir com aquela boca mole, que eles são tudo boca mole, são cavalos de parada. Vamos ver, nós estamos de olho em você, de olho em vocês, o conjunto da oposição. Quero ver, vocês não podem trair as ruas. Estamos de olho. A questão é o seguinte, não é vingança, nada disso, é justiça. Lula, o teu problema não é mais a política, mas é a polícia. As perguntas que nós não conseguimos responder serão respondidas. O professor Vila vai continuar. O Pergunte ao Vila continua. Nós vamos ter outras edições. E você pode continuar mandando as suas mensagens, as suas perguntas para cá. Então vamos lá. Pelo e-mail, ouvinte@jovempan.com.br, pela nossa página no Facebook e pode mandar também pelo WhatsApp, no 911, né? 93117-0620. Eu só censurei uma pergunta, professor. Mandaram uma pergunta, eu achei muita injustiça conosco. Perguntaram qual era o adversário do Santos hoje na Libertadores. E aí eu censurei essa pergunta, falei, o professor não vai responder. Tá certo, isso é provocação. É uma provocação, aí não pode. Professor, obrigado. Claro, até a próxima. Até mais. Essa semana histórica que nós estamos vivendo, culminando lá no domingo, dia 13 de março, quando nós vamos inundar o Brasil de verde.